Mundial. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela. Uma iniciativa do Instituto Pulsar, Rio de Janeiro. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos novamente. Estamos aqui nesse sábado maravilhoso, com um tempinho super agradável, né? Sim, hoje melhorou, né? E eu estou aqui com os meus amigos Marcelo Vilela e Flávia Santana, e eu sou a Bárbara Blanco. E hoje nós iremos tratar de um tema muito interessante que já vamos contar. Inicialmente, vamos fazer o nosso agradecimento, né? Sim. Porque a gratidão é tudo aos nossos patrocinadores, que são o Alexandre Barros, né, o nosso consultor financeiro, e a Fox Treinamentos. Pode falar, Marcelo, um pouquinho sobre eles? Eu queria deixar um grande abraço para o Alexandre Barros, né? Como você falou, é nosso consultor financeiro. E a gente sabe muito bem que se a gente não tiver o equilíbrio, né, financeiro na nossa vida, a nossa energia ela vai por água abaixo, né? Então, também é um trabalho terapêutico, né? Essa condução desse trabalho que ele realiza. E eu deixo a gratidão pela confiança no nosso trabalho também, né? Sem o apoio do Alexandre Barros e dos outros nossos apoiadores, a gente não conseguiria estar saindo do Rio de Janeiro para vir a São Paulo para poder fazer esse programa. E também vamos falar da Daut Artes, que faz toda a parte da nossa comunicação visual, gráfica, e da Mundo Lua Solar, que faz a nossa composição, né, das nossas roupinhas, para a gente ficar bem bonita. Então, depois dos nossos agradecimentos, vamos ao nosso tema de hoje, que é uma continuação do tema que a gente abordou ontem. Se você não viu, ontem nós falamos um pouco sobre casas assombradas, né? Sobre o que pode estar acontecendo na sua casa ou na casa de alguém que você conhece. E hoje nós vamos dar um pouco de continuidade nesse mesmo tema. Então, se você perdeu, vá lá no YouTube da Rádio Vibe Mundial e veja nosso programa do dia 4. Foi 4? Foi. 4/7 e hoje do dia 5/7. São programas bem legais, bem completos, para vocês tirarem a dúvida de vocês. E deixando também aqui nossa gratidão à Rádio Vibe Mundial por todo o apoio, né, e reconhecimento ao nosso trabalho. Essa acolhida fez toda a diferença. Muita diferença. Então vamos lá, Bárbara, o que a gente vai falar um pouquinho hoje para quem está em casa, nos ouvindo? Então, antes de mais nada, eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui mais uma vez, para as pessoas legal. poderem entrar em contato com a gente. Se o assunto que nós conversamos aqui com vocês for pertinente, né, vocês estiverem passando por algum processo dentro do ambiente, seja ele sua residência ou a sua empresa, e queira contratar os nossos serviços de geobiologia ou algum outro tipo de terapia integrativa que nós trabalhamos, como a radiestesia radiônica, hipnose e regressão, você pode estar entrando em contato através das nossas redes sociais, que são os Instagrams, @institutopulsar.rj ou @cucalevterapias. O nosso WhatsApp é DDD 21, porque nós somos do Rio de Janeiro, 97595-4876. E o tema, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a síndrome da casa assombrada. Fato espiritual, emocional ou ambiental? E aí, Flavinha? Então, né, existem muitos mistérios envolvendo, né, esse tema, como a gente também abordou bastante no programa de ontem. Muitas coisas são mistificadas, são levadas para um lado muito da mágica, né, da imaginação, e às vezes não são fiéis ao que realmente está acontecendo. Então, hoje a gente veio trazer aqui algumas quebras, né, dessas mistificações, né? Como nós trabalhamos dentro do nosso método Pulsar com esse tipo de abordagem, esse tipo de assunto, esse tipo de tema. Então, muitas vezes a casa, né, o ambiente que você se encontra, você sente algo assim pesado, denso, uma energia de desarmonia, de conflitos, de brigas, né? Às vezes, muita dor de cabeça, tristeza, um pet que fica doente por repetição, uma plantinha que não se desenvolve perfeitamente,
como ela deveria estar desenvolvendo. Às vezes nós temos plantinhas que dão flores, né? E essas plantinhas, às vezes, não está dando aquela florzinha que ela devia estar dando, né? Que mais? Crianças também que apresentam alergias, né? Doenças de repetição, né? Principalmente no sistema respiratório, pesadelos à noite, idosos também, que sentem, às vezes, um estresse, né? Como se fosse uma angústia, a melhor palavra, uma angústia. Isso depois, né, que existe todo um escaneamento, vamos dizer assim, com médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que isso tudo já foi visto e que não conseguiu ter ali um equilíbrio dentro dessas realidades, a gente está a postos, né, para fazer aí uma investigação radiestésica, que é o nosso trabalho. Trabalhamos com a geobiologia, na harmonização dos ambientes. E, é claro, um ambiente é composto por pessoas, né? Seja ele no trabalho, seja ele na sua casa. Ele é composto por pessoas. Pessoas habitam esses ambientes. E são essas pessoas que, muitas vezes, fazem parte também desse desequilíbrio, né? Ou da casa ou do trabalho. É claro que no trabalho, muitas vezes, estamos com muitas pessoas, né? E às vezes a gente não consegue também ter conhecimento de todas as realidades que cada uma dessas pessoas se encontram, né? Mas dentro da nossa casa é diferente. Nós temos, sim, como ter essa noção, né, de como cada um que está ali convivendo com a gente está passando. Ah, mas eu moro sozinho ou sozinha. Não tem problema, né? Se algo está te incomodando, te desequilibrando, eu nunca fui uma pessoa triste. Eu nunca fui uma pessoa desmotivada. Eu nunca fui uma pessoa que tem um cansaço extremo. Então, é algo que não está em equilíbrio dentro da sua realidade. Então, está na hora de você procurar uma ajuda. E essa ajuda pode ser também a harmonização do ambiente que você está. E muitas vezes, né, por que nós falamos da casa assombrada? Né? Porque muitas vezes existem consciências que estão ali e que atrapalham, entre aspas, aquela energia do seu ambiente, a harmonização do seu ambiente. Então, aí entra o Instituto Pulsar, com o método Pulsar, fazendo toda uma pesquisa muito séria, rigorosa, do que está acontecendo dentro do ambiente que você está. E algumas vezes nós percebemos que há consciências que não estão mais aqui, que já desencarnaram. Às vezes morava com você, às vezes não. Mas às vezes essa consciência tinha uma proximidade muito grande com você e resolveu te acompanhar. Não é uma consciência que quer te fazer um mal, quer te prejudicar de alguma forma energeticamente. Mas ela está ali como se estivesse te apoiando, conduzindo dentro. Auxiliando, né? Obrigada, Marcela, era essa palavra. Te auxiliando. E aí, muitas vezes, podem estar atrapalhando, infelizmente. Então, a gente consegue, né, dentro do nosso trabalho, que é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de estudo, é um trabalho que envolve muitas coisas, né? Não só simplesmente observar que existe uma consciência ali, mas existe toda uma outro trabalho por trás disso e que a gente consegue, de muitas maneiras, harmonizar esses ambientes, né? Trazendo entendimento para essas consciências que estão ali e que não são para estar ali, para que elas consigam enxergar um novo caminho. Sim. Que é o proposto, né, pela própria Isso. espiritualidade. Né? Um novo momento, né? Exatamente. É um momento de maior crescimento no outro plano, de um preparo para uma eventual reencarnação, né? Para aqueles que acreditam, né? No processo reencarnatório. Enfim, isso tudo. O que a Flávia está querendo nos dizer,
né, complementando o que você está falando, Flávio, todo ambiente ele é habitado e somos indivíduos que trocamos energia, não é? Então, é preciso que a gente compreenda, e às vezes você que está nos assistindo ou ouvindo ainda não conhece muito bem esses termos, né? Existe a psicosfera, né? Que é o plano imaterial ali, é o plano, vamos chamar assim, espiritual, onde esse plano recebe todas as nossas emoções, né? E que fique bem claro que as nossas ações também, porque a nossa ação ela requer emoção, ou num caminho contrário, primeiro ação e depois ação, mas enfim, o que eu quero dizer é que a nossa vida em si, ela vai reverberar no plano imaterial, no plano que a gente não está enxergando dentro de casa ou no trabalho, como aqui foi falado, né? E existe um outro plano também chamado de esfera, né, que é a tecnosfera, que é o plano material, onde estão os objetos, os eletroeletrônicos, né, onde ali se manifesta o eletromagnetismo, tá certo? Então, a influência, nós, enquanto indivíduos, né, unidades humanas, reverberamos para o ambiente as nossas emoções, assim também este ambiente, ele é condutor de energia e afeta também a vida, não somente nossa, mas daquelas pessoas e também os objetos que ali estão armazenados, né? Então, dessa forma, o eletromagnetismo ele fica afetado por essas influências, tá? Então, por exemplo, o Wi-Fi ele pode estar em desequilíbrio, desarmônico, né? O ambiente não está homeostático ou equilibrado por causa dessa disfunção energética, né? Uma geladeira sua que de repente já não está funcionando tão bem, né? Aquela carga energética daquele eletrônico ali afeta a sua vida, micro-ondas, enfim. A gente tem N fatores dentro do ambiente que vai estar ali influenciando a vida do indivíduo, tá legal? Uma outra coisa que achei muito interessante que a Flávia colocou aqui, que eu gostaria de acrescentar no que ela falou, é que nem sempre essa influência espiritual, essa presença espiritual, ela é maléfica, vamos dizer assim, né? Não se trata de um obsessor, segundo a visão espírita, né? Não é nada disso. Pode ser ali um ente querido, né? Que a presença ali pode estar interferindo no equilíbrio energético da vida da pessoa, sem que esse ente querido saiba sequer o que está acontecendo. Às vezes nem sabe que desencarnou. Exatamente. Não é verdade? Então, eu queria comentar aqui também que até mesmo dentro da realidade católica, né, o padre Gabriele Amorth, ele, o principal exorcista, né, foi um grande exorcista no Vaticano. Ele lançou o livro Confissões de um Exorcista, né, onde ele fala de almas que elas são replicantes, não, almas que gritam, né, por ajuda, então, que precisam de ajuda. Suplicantes. Almas suplicantes, isso aí, me faltou a palavra, Sim. Obrigado, Flávia. Então, ele percebeu que havia, sim, processos de possessão, né, onde o mal ali, ele realmente tomava conta, né, daquela pessoa, mas em alguns momentos, né, essas almas suplicantes era com um grande grito de socorro, que aproveitava ali da forma, né, de uma veiculação na matéria para falar. Que estava ali, que precisa de ajuda, né? Mas que não é necessariamente o mal em si. Né? Então, cara, isso é importantíssimo da gente saber identificar. Né? Poxa, Marcelo, mas como é que você vai saber identificar dentro desse seu trabalho que trata-se de um obsessor, um mago negro, né? Ou é uma alma suplicante? Né? Então, para esse trabalho, né, da radiestesia, como a Flávia falou, também inserimos na nossa realidade de metodologia a transcomunicação instrumental. E a gente já vem conversando, né, nos nossos programas sobre isso daí, que é essa interação através da tecnologia, né, através do celular, da câmera, dos aparelhinhos, né, de verificação, K2, AMF, e entre outros, né, que a tecnologia nos oferta para poder trabalhar. É que
a gente abre essa interação para compreender a dinâmica espiritual. Claro, nem sempre vai ser, né, ou nem tudo é a influência espiritual em si. Exatamente. Né? E isso é bom a gente deixar bem frisado, porque os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, comportamentos atuam também como responsáveis dessas desarmonias, né, de desequilíbrios. Então, não é porque, né, você está achando que a sua casa está com algum tipo de manifestação que não seja uma manifestação de desequilíbrio energético aqui da Terra, onde a gente está, às vezes você pode até ter uma surpresa. Isso aí. Né? Porque pode ser algo do seu próprio ambiente. E até mesmo, né, gente, uma geopatia. Isso aí. Né? E sem contar também, Flávia, que muitas vezes existem ambientes onde existe muita briga, Sim. né? Muita briga, muita violência, infelizmente. E essa energia que você emana através da sua emoção, ela se impregna, né? Nas paredes, nos Isso aí. móveis. Então, às vezes, a gente, através dos nossos aparelhos que captam o campo eletromagnético, a gente consegue perceber que tem uma alteração em algo que não deveria ter. Um exemplo foi um quadro de uma foto, né? Na casa de uma de nossas clientes, que não tinha nenhuma vinculação ali elétrica para que aquele quadro explodisse de energia, né? E um porta-retrato também, lembra? Foi o porta-retrato, né? Que tinha uma foto específica. E o eletromagnetismo que estava implantado, né? Imantado naquele objeto não era necessariamente daquela foto. Sim. Foi de uma foto anterior, de um momento com uma outra pessoa. E o quanto que aquilo ali estava impactando no sono da cliente. Porque estava na cabeceira, né? Estava da ao cama lado dela. da cama dela, né? E ainda, aí a gente descobriu, né? E ainda contava que era um pontinho de Hartmann, né? Sim. Para quem nunca ouviu falar, né? Todo o nosso planeta, ele possui uma malha, né? Energética de norte a sul e oeste e leste. E essa malha, como é uma malha, há um cruzamento, né? E no cruzamento dessa malha coexiste a energia de ambas. É um pontinho. É um pontinho de Hartmann, que a gente chama. Hartmann foi quem descobriu essa malha energética do nosso planeta. E onde tem esse pontinho energético, essa energia é exponenciada. Ou seja, além do eletromagnetismo estar ali superafetado, né, devido à carga energética e emocional colocada naquele objeto, havia também o pontinho de Hartmann explodindo isso, exponenciando a energia naquele local. Isso né? mesmo. Então, criou-se dessa forma, então, o que a Flávia chamou de uma área geopatogênica, tá certo? Ou seja, uma área onde a energia estava afetando negativamente a vida de quem ali habitava. Isso. Tá bom? E trazendo muitos desequilíbrios, né? Isso. Tristeza, cansaço, desânimo. Então, isso tudo é importante também a gente pontuar, porque nem tudo é influência de uma energia que já não está mais aqui, né? Uma consciência, melhor dizendo, né? Que não está mais aqui. Às vezes é algo que nós mesmos provocamos dentro do ambiente, né? Muitas vezes inconsciente, Sim. né? Mas que a gente precisa também levar em consideração. Temos até um exemplo. Quer falar, Bárbara? Eu ia falar também sobre a questão dos objetos, por exemplo. Às Isso. vezes você ganha um presente de uma pessoa muito especial, mas que em algum momento ela adquiriu aquele objeto em um momento de estresse e raiva. E quando ela te dá esse presente, você traz para sua casa aquela energia que foi implementada inconscientemente nesse objeto. Então, muitas vezes você ganha um presente de um pai, de uma mãe, ou de um namorado, de uma namorada. E a gente identifica que ali tem uma energia impregnantemente negativa. E você fica se pensando, nossa, mas eu ganhei do meu pai, da minha mãe ou de uma pessoa muito querida. Só que, na verdade, não é nem que a pessoa está te desejando mal, mas foi a carga energética daquele momento. Ou até mesmo de quem fez, né? Um quadro, como aconteceu na casa de uma cliente nossa, né? Que o quadro dela, lindo por sinal, estava contaminando todo o ambiente dela. Porque ali haviam também, além da carga emocional de quem produziu, né, o quadro, o artista, vamos chamar assim, possivelmente aquele artista estaria passando por algum momento delicado na vida, né? E toda aquela parte gestual dele, né, colocada nas figuras, na parte iconográfica ali, recebeu
né? E ficou imantado essa energia naquelas figuras. Né? E se a gente... que as pessoas não viram o quadro, mas tinham figuras que eram relacionadas ao ocultismo, né? Não que seja ruim, eu não estou colocando dessa forma, não. Mas a forma como foi trabalhada ali, né? Realmente não foi... Acho que o conjunto, né? O não conjunto foi, total não foi... Não foi feliz, vamos dizer assim. Não, né? Não teve uma boa qualidade, né? Vamos dizer. E isso que a Bárbara falou, Marcelo também, eu queria também deixar um relato importante, né, sobre a comida, a alimentação. Isso aí. Né? Então, cuidem, né, se vocês fazem a comida de vocês, cuidem, né, dessa parte também energética, né? Não façam a comida se vocês não estão com vontade, de mau humor, né, sem vontade de estar fazendo aquilo ali. Porque a comida também, ela traz essa energia, não só para você que vai comer, mas quando você vai oferecer para aqueles que estão com você. Então, é mais fácil, né, pedir alguma coisa, uma pizza, né, um hambúrguer, enfim, uma batata frita, ou sair para jantar ou almoçar, do que colocar uma energia densa naquela comida que está sendo feita. Então, eu acho legal essa observação. E não sei se a gente vai ter tempo, mas acho que sim, antes do intervalo. Como a Bárbara falou dos objetos, né? A terra, né? A terra onde a gente vive, nossos terrenos, né? De terra mesmo, também guardam essas memórias. Guarda. Então, o que aconteceu naquele terreno antes da gente construir uma casa, um apartamento, né? De ter um sítio. E temos um exemplo também muito bom para ilustrar aqui, que é de uma amiga nossa, uma cliente, que trouxe também muitas geopatologias, né, no terreno dela. Sim. Que foi encontrado e que a gente conseguiu harmonizar bastante. E hoje ela tem uma condição de muita saúde dentro daquela casa. É um terreno muito grande, né, Marcelo? Você quer Isso contar aí. um pouquinho? Que a gente já vai partir daqui a pouco para o intervalo, mas o que aconteceu ali, acontece, é a mistura de vários processos, né, geopatológicos, né? A gente tem infiltrações, né, veios d'água, né, abaixo da casa, né, contaminação no leito do rio, né, de objetos que são sobra, né, de material, né, de obra. Enfim, ali há um conjunto, mas retornando, né, do intervalo, a gente vai poder explicar melhor que, como você falou, tudo que está abaixo da gente também influencia na nossa vida, né? E a cliente, né, sofria muito com dores articulares. Isso aí. Dor de cabeça. Existia um casamento em desarmonia. Então, é importante agora? Não, faltam 2 minutos. Então tá bom, então dá pra gente falar. Eu posso fazer um agradecimento? Claro, com gente, certeza. Já tem um tempinho que tem uma querida, sempre, né, participativa nos nossos vídeos e até no nosso Instagram. Então, a gente vai aproveitar aqui esse momento para mandar um grande beijo para Luciana Akimi, de Ibiporã, Paraná. Muito obrigada por obrigada, estar Um grande aqui com a abraço, gente, né? interagindo. Isso. E se Então, você... Fala, Bárbara, fala. Eu ia falar para se você que está aí nos assistindo tiver alguma dúvida, algum comentário ou alguma curiosidade sobre algo que acontece na sua casa, manda agora pra gente no chat, pra gente poder te responder aqui ao vivo. E uma outra também cliente que sempre está nos apoiando, né, e presenteando com vários comentários maravilhosos, é a nossa amiga e cliente Rita, né? Maravilhosa, um beijo. Um beijo, Rita, A pra Emanuele você. também, Emanuele também, beijo, Emanuele, né? E todos aqueles que participam com a gente, né, no nosso chat. A gente sempre responde, a gente sempre, né, interage com vocês. E quanto mais a gente recebe informações, dúvidas, a gente quer vai esclarecer, cada retornar. vez mais para retornar e não fique nenhuma dúvida para vocês, né? Então, interaja com a gente, né? Voltamos já já. E daqui a pouco a gente está de volta. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela. Uma iniciativa do Instituto Pulsar
Rio de Janeiro. ZYD 994. A rádio que toca a sua vida. FM 95,7. Vibe Mundial FM. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. O que é, o que é, o que é, o que é? Colam etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é MAC. Colam etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? MAC cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 1h56. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial, São Paulo 11 94701-9435. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela.
uma iniciativa do Instituto Pulsar, Rio de Janeiro. Voltamos do nosso intervalo e, primeiramente, eu venho aqui agradecer a interação de todos vocês no chat lá do YouTube. Até o final do programa, nós vamos responder a todas as perguntas que são muito interessantes e algumas até bem polêmicas. E nós vamos aqui tirar a dúvida de vocês, fique com a gente até o final. E se tiver mais alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai responder. Ainda que não seja ao vivo, mas lá no chat a gente vai estar colocando, né? Bom, eu retorno, quando a gente entrou para o intervalo, falávamos do exemplo de uma cliente nossa, onde tinham vários acontecimentos ali, né? Vários exemplos, né? Geopatológicos, né? Como infiltrações abaixo da terra, né? Uma propriedade próximo a um rio, né? Onde o terreno ele permeava muita água e essa contaminação na terra ali acabava afetando, né? Essa energia era sublimada e afetava a vida das pessoas, né? Porque, mais uma vez falando, a questão das linhas de Hartmann, o ponto de Hartmann, sendo ali exponenciado, trazia ali, né, a energia da parte do esgoto, além também das infiltrações e outras questões que estavam ali vinculadas. Inclusive trabalhos, né, religiosos ali satânicos, né? Que também tinham artefatos, né, enterrados ali que geravam um campo energético não muito legal para casa. Tudo isso afetava a vida dessa pessoa, né, do nosso cliente. Para quem não está acostumado, né, com o termo, né, geobiologia, radiestesia, radiônica, a geobiologia sendo geo, terra, bio, vida, logia, estudo, logicamente, é uma ciência ali, né, que vai estar avaliando a relação do ambiente com o indivíduo humano, conosco. Né? Essa interação, como é que acontece. Por isso que a gente esbarra em toda essa problemática que vai ser colocada aqui nas perguntas, né, que foram enviadas. Não é verdade? Isso. Quer falar, Flávia? Então, essas alterações, né, que muitas vezes vêm de algo que a própria terra, né, o próprio terreno onde está construída a nossa casa passa para a gente, é por conta da nossa interação com a natureza também. Né? Nós somos seres que temos essa interação muito profunda. Apesar de vivermos em cidades, né, onde existe muito concreto, né, muito vidro, poucas árvores. No Rio de Janeiro a gente ainda tem um pouco mais de contato com a natureza, né? Temos florestas, cachoeiras, Né? praias que na própria cidade, né? A gente não precisa sair da cidade para ter o contato com a natureza. Mas mesmo assim, a vida cotidiana, muito automática, onde a gente precisa, ou onde a gente, né, já se habituou a ter que trabalhar todos os dias para ter cada vez mais dinheiro, para pagar nossos boletos, enfim. A gente esquece dessa interação, esquece que nós somos parte da natureza. Verdade. Então, é muito importante quando você for almoçar, por exemplo, no intervalo do seu trabalho, e se tiver um sol, né, gostosinho no meio do caminho, parar um pouquinho, deixar esse sol entrar, né, pelo nosso chakra coronário, deixar ali a gente sentir aquele calorzinho do sol, né? E não simplesmente ir e voltar sem observar o que a gente tem em volta da gente. Hoje, com o celular, a gente ainda tem mais dificuldade, que as pessoas estão olhando cada vez menos umas para as outras, né? A gente tem pouca interação também nesse olhar, nesse falar. Nessa troca de afeto, né? Na troca que é de tão afeto, importante. exatamente. As pessoas estão cada vez mais nos seus próprios mundos. Afastadas. E criam os seus próprios mundos. Então, observar adolescentes ou pré-adolescentes que ficam muito tempo nos quartos, né? Só em contato com o computador, com o celular, num jogo, pouca interação com livros, até mesmo com diálogos na própria casa. Sim. Né? Nós vemos famílias que se trocam mensagens de WhatsApp na própria casa. Né? Verdade. Então, a mãe, às vezes, ou o pai está na cozinha,
ou em outro cômodo e está falando com filhos, ou até mesmo entre eles, né? Companheiros e companheiras se falando pelo WhatsApp. Né? E isso também, também tem um impacto na nossa casa, na harmonia da nossa casa. Na nossa empresa, não tem jeito, a gente vai se falar por e-mail, pelo próprio sistema que a empresa implementou, pelo WhatsApp, mas é outra condição. É uma condição onde a gente está ali trabalhando para atingir metas, objetivos, enfim, outras questões. Mas na nossa casa é o lugar onde a gente tem para a gente descansar, conversar, né? Se alimentar, estarmos juntos. E isso, infelizmente, está cada vez mais difícil da gente ver. Né? Então, nas nossas anamneses, a gente percebe muito isso. Né? Onde essa interação familiar está cada dia menor. Ou nem existe, né? Ou nem existe. As pessoas chegam nos seus lares, não se dão uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, simplesmente vão para os seus cômodos, tomam seu banho e acabou, né? Como foi seu dia? Não existe né? mais isso. Não existe mais isso. Né? Um filho ou uma filha chega da escola, né? Não tem mais a preocupação, como é que foi seu dia na escola, né? Existe tarefa para fazer, para levar no dia seguinte. Então, isso tudo parece uma coisa banal, mas não é. É uma coisa muito importante para que a gente consiga essa harmonização perfeita no nosso lar. Ou, pelo menos, que a gente atinja uma boa harmonização no nosso lar. Né? E a gente sair dos nossos mundinhos e a gente começar a trocar, a compartilhar. A ter acolhimento, né, Flávia? Porque às Isso. vezes a pessoa só quer um abraço. E o abraço, ele modifica tudo no seu dia. Exatamente. E às vezes você desestabiliza a energia do seu ambiente pela carga energética que você traz do seu trabalho, da sua correria, do seu automatismo. A vida tá muito automática. Sim. E isso vem desestabilizando os ambientes em que se vive. O lar deveria ser um lugar de paz, né? E não é o que a gente... de harmonia, né? De harmonia. Onde a gente está ali bem, né? Se sentindo bem. Exatamente. E a gente percebe que quando o cliente vem até nós com alguma questão específica, a gente percebe que muitas vezes são por conta das questões da emoção, do emocional daquela pessoa que está sobrecarregada, seja ela a mãe que dá conta de tudo, ou até mesmo o pai, né, de uma Isso. determinada criança. Só que não existe mais vínculo, porque eles estão tão sobrecarregados, né, do Isso. automatismo, da cobrança do dia a dia, que eles esquecem que a sua própria energia é o que contribui para a melhoria daquele ambiente também. Exatamente. Então, complementando, a gente já falou da parte espiritual, onde a gente faz essa pesquisa, né, com os nossos aparelhos, com a nossa intuição também, com o que o cliente está trazendo para a gente. Então, a gente faz uma pesquisa e a gente pode esbarrar, sim, num desequilíbrio espiritual, onde ali consciências, né, que não estão mais aqui encarnadas, podem estar ali afetando de alguma forma esse ambiente, né? Acabamos de falar da parte emocional, onde essas trocas, compartilhamentos, né, abraços, o contato, O né? toque. O toque, o olhar. Então, isso influencia bastante a parte emocional, onde muitas vezes seu filho ou sua filha, seu companheiro ou companheira está com uma depressão, por exemplo, e não se é percebido essa depressão, né? Uma agressividade muito grande, e às vezes a gente acha que é o normal, é pelo estresse do dia a dia. Sim, nós temos estresses, né? E muitos. Mas a gente precisa se equilibrar em primeiro lugar, né? Então, esses fatos emocionais que acontecem durante o nosso dia a dia também influenciam na nossa harmonização do nosso ambiente. E falamos também da parte ambiental, né? Que é a parte da troca com a natureza, né? O que essa natureza está trazendo para a gente, né? E como a gente pode, de alguma forma, melhorar. Né? O que ela está trazendo e como a gente não está trabalhando também de uma boa forma com ela. Né? Isso? O que a Flavinha está colocando aqui para gente é que no cotidiano, né, no nosso dia a dia, a nossa troca energética ela é natural, né? Ela acontece, né? E a gente só vai perceber se foi bom ou não
mediante aquilo que a gente vai manifestar, aquilo que a gente está sentindo, né? Então, possivelmente você já deve ter entrado em um ambiente onde você falou assim, nossa, que lugar horrível, né? Não estou me sentindo bem aqui. E sem motivo aparente, você nem conhece o local. Você entrou ali, recebeu aquela carga energética, trocou com o local, né? E isso chama-se acoplamento áurico. Né? Então, e isso acontece normalmente, todo dia, toda hora. Né? Mas as pessoas que não conhecem essa realidade, que a partir de agora já estão conhecendo, mediante a colocação aqui, é que, poxa, a gente só vai perceber com o resultado dessa conexão. Sim. Né? Quem não conhece essa realidade. Mas se a gente conhece essa realidade, a gente pode fazer uma manipulação, entre aspas, nos blindar, nos proteger mediante a qualquer circunstância. Sim. Eu não sei como a Flávia está hoje, eu vou dar um abraço nela, mas antes do abraço eu me preparo, né? Emocionalmente, espiritualmente, para isso, até mesmo para levar para ela o presente, a graça desse abraço. Não é simplesmente um gesto mecânico, né? Da carne. Há uma conexão energética e espiritual. Então, o que eu quero ofertar com esse abraço? Eu vou preparar esse presente emocional e espiritual para a Flávia, que eu estou dando um abraço nesse momento. Exatamente. Né? E me preparando, Para não receber entendeu? de volta, De volta aquilo o que você- eventualmente ela possa estar ali manifestando. Isso. Né? Eu posso dar um exemplo Pode, do que claro. acontecia comigo antes de eu ter toda essa informação? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Então, em ambientes muito cheios, ou então em ambientes específicos, um exemplo, né? Lá no Rio de Janeiro, eu passo muito mal quando eu vou ao centro da cidade. E a gente sabe que, historicamente, o centro da cidade, ele é um ambiente muito carregado de uma energia de tristeza profunda, né? Então, assim, eu não sabia porque eu passava mal. E até mesmo em shoppings ou em grandes eventos, eu passava muito mal. E eu só vim descobrir o porquê quando eu comecei a estudar parapsicologia. Somos parapsicólogos, então eu precisava entender o que acontecia comigo. E com certeza isso também acontece com o pessoal de casa, ir ao shopping ou a um show muito cheio e não se sente bem. Por que isso acontece? Exatamente. Por conta da nossa interação com o ambiente, né? Isso. E com o acoplamento áurico. Anteriormente eu falei da psicosfera, da exatamente. tecnosfera, não é? A psicosfera, esse plano imaterial que recebe, né? Toda essa emanação, né? Dos nossos sentimentos, E nossas aprender emoções. a se blindar dessas Aprender. emoções que advêm de outras pessoas. Porque não é tem extremamente jeito, a gente vai ter importante. que conviver, faz Sim. parte da nossa 3D, né? A gente vai querer ir num show, né? Eu exatamente. gosto pra caramba de música, então eu vou querer participar de algum show Sim. eventualmente. E não é uma coisa que é algo que, eu não quero sentir isso, eu não quero saber isso. É algo natural. É natural. É natural. Se a gente pensar nos indígenas, né? Sim. Que são, né? Que estão aqui. Como eles, né, trabalharam tudo isso e trabalham até hoje, os conhecimentos que eles passaram para nós. Então, isso tudo é muito importante. Tudo que vem da nossa ancestralidade é muito importante a gente saber, a gente ter conhecimento. Porque na minha família acontecem, por exemplo, esse tipo de doença Isso. específica, né? Talvez seja algo da sua ancestralidade. Talvez não. É algo da certeza. sua É ancestralidade. uma bagagem ali, É uma né? bagagem. E a gente pode, né, quebrar isso. Isso, com as ferramentas radiônicas Isso. adequadas, fazer todo o trabalho de correção. Exatamente. Né? Como já acontece, a gente tem a gente aqui está dando poucos exemplos, mas são inúmeros Muitas exemplos coisas. de resultados alcançados que foram positivos, né, nos Isso aí. atendimentos. Então vamos para as nossas perguntinhas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar pela mais prática, Aham. hein? Porque tem umas aqui bem polêmicas. A Denise, Sindara e a Rita, elas estão perguntando sobre a questão energética de roupas de brechó ou de antiquários. Pois é, então. Realmente é uma questão. Porque quando você vai comprar uma roupa no brechó ou uma peça no antiquário, a gente não sabe o que vem atrás daquela peça, daquele objeto, né? Então, às vezes, até na nossa própria casa, a gente ganhou de herança uma peça da nossa avó, da nossa bisavó, enfim, né? De uma alma ancestral, vamos dizer assim. E aquele objeto, às vezes, a gente não fica muito bem com ele, né? Então, traz uma carga ali que a gente não sabe, né, o que aconteceu.
Então, é sim preciso termos cuidado ao comprar, né, peças desse tipo. Não é para não comprar, não é isso. É simplesmente ter cuidado. Ah, eu comprei, então faça uma avaliação, né, uma avaliação energética. Ah, mas eu não sei como fazer. Então, eu gostei muito. A gente pode ajudar vocês nesse tipo de prática, né? Uma roupa, se eu lavar, melhora? Sim, pode ser. Né? Um objeto também? Pode ser. Passar numa água com sal, né? Enfim, pode ser que sim. Mas Na grande... observe, né? Desculpa, Flávia. Nada. Mas na grande maioria das vezes, quando um objeto está impregnado, né, com muita energia densa, só lavar não resolve. Não. E nós temos um gráfico específico para isso, né, que é o desimpregnador. E nós usamos muito no nosso trabalho Com de geobiologia, desimpregnando objetos de decoração que nossos clientes ganham e a gente percebe através dos Da aparelhos, avaliação. a gente descobre, através da avaliação radiestésica, que aquele objeto está interferindo gravemente, absurdamente o ambiente. Isso. Alguns, infelizmente, Não o tem desimpregnador não dá jeito, porque eles estão extremamente, né, cheios de... Como a medalhinha da cliente, Foi né? que a gente não conseguiu recuperar, né, a Um medalha, exemplo, porque já vinha também de uma maldição hereditária, né, que a gente já falou isso num programa anterior. Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar. Mas a gente não conseguiu, né, desimpregnar a medalha, que era uma medalha de São Bento, de ouro, mas que veio de uma maldição por parte do marido dela, da família do marido dela, né? E era do algo companheiro muito dela. pesado, era uma história bem pesada, Era né? uma história muito pesada. Então, infelizmente, ela teve que descartar a medalha, né? Não pôde ficar com ela. Assim como outros clientes também tiveram que descartar objetos de decoração ou até mesmo peças pessoais, né? Então, se você comprou uma peça dessa e sente alguma coisa, gente, vamos exercitar a sensibilidade, intuição, porque todos nós temos. Não é Isso uma aí. coisa que a gente só vai encontrar em lugares específicos. Sim. Todos nós nascemos com intuições, né, com essa sensibilidade. Então, sinta, né? Eu não estou me sentindo bem quando eu coloco esse casaco. Fiquei enjoada, Fiquei com dor de enjoada, cabeça. exatamente. Então, procure O ajuda. o ponto crucial, né, para essa análise é o questionamento. Sim, Pô, estava tão bem. A observação. Vesti essa roupa, não me senti bem. exatamente. O que está acontecendo? Fiquei com dor de cabeça, né? Isso aí. É isso aí. Vamos aproveitar esse gancho, Flavinha. A Denise Sindara, ela perguntou assim, então, se pensarmos, se comprarmos um carro usado, também podemos sofrer essas influências, né? Sim, porque a gente também... É a mesma coisa. Se a gente sabe o histórico desse carro, né, por exemplo, que você está comprando, ok, né? A gente vai entender de onde veio esse carro, né? Se teve uma batida. Às vezes, esse carro teve pessoas num acidente que morreram Isso aí. dentro Ou do Eu tenho carro. um exemplo, um amigo meu, no Rio de Janeiro, né? Ele comprou aquele carro Kwid, que é pequenininho, né? Ele comprou usado também, só que estava bem novo, assim, a aparência de zero, inclusive. Né? Então ele comprou esse automóvel e vinha usando, né? E a vida dele começou a dar um retrocesso. Né? Ele começou a ter problemas na área financeira, né? O filhinho dele, que é pequeno, né? Começou a ter problemas de saúde. Coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Então ele resolveu, que ele é um rapaz curioso, assim como eu também, e ele tem uma intuição também fantástica, né? Ele já pratica bem, faz bem o exercício, né? Desse parapsiquismo nosso. E ele resolveu fazer o levantamento daquele patrimônio que ele havia adquirido. Então ele foi primeiro na loja onde ele comprou. A loja passou o contato da pessoa que havia passado. Então ele foi fazendo o caminho, né? Contrário do recebimento do imóvel, do automóvel, até chegar na mão dele. O que aconteceu? Aquele carro havia sido roubado, né? E dentro do carro mataram 2 jovens. Deixaram na mala do carro 2 corpos, né? Então, para tirar... E ficou muito tempo.
Os corpos ficaram muito tempo dentro do carro, né? E para tirar o cheiro, o mau cheiro, né? Aquela coisa ruim, o aspecto ruim, reformaram o carro do zero. Ou seja, o carro ficou novinho, Sim. né? Porém, a energia impregnada ali não foi tratada. Não E foi. essa energia impregnada, uma das piores, né? É. E aí, quer dizer, a observância dele, né? Ele não trabalha com radiestesia, pelo contrário, ele é católico, é um diácono da igreja, né? Mas, pô, também tem intuição, Com certeza. porque nascemos Sim, assim, sim. né? É uma A religião, condição humana, né? ela não vai determinar se tem ou não intuição, né? Então, ele parou e avaliou a questão. Ele, pô, minha vida mudou mediante a compra desse bem. Antes eu estava tranquilo, meu filho não adoecia. Assim, o que está acontecendo? Né? Então ele foi correr atrás. Né? Ele se desfez do automóvel porque o fato, né, em si daquilo que havia acontecido incomodou muito a família. Isso. Aí já não era mais a parte energética e espiritual. Aham. Era o incômodo daquele evento que aconteceu Aham. dentro do carro. Isso. Eles não queriam compartilhar daquilo. E se desfizeram do carro e a vida voltou à sua normalidade. Isso. Né? Então acontece sim. E como isso é impactante realmente, né? Nós temos outras perguntas aqui, mas o nosso programa já está quase acabando. Isso. O que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai tentar responder durante a semana através dos nossos stories nas redes sociais. Isso aí. E até no chat também. Não, o chat depois a gente não consegue Ah, não responder. acessa? não. Ah, tá. Então eu vou salvar todas as perguntas que tem aqui. O que a gente não conseguir Isso. responder agora, vocês seguem a gente lá no Instagram, @institutopulsar.rj e @Cucalev Terapias, que nós estaremos respondendo durante a Isso. semana ou até hoje mesmo. Isso. Passa mais uma aí. Tem uma pergunta aqui, ó, que é uma das mais polêmicas, né? Que é sobre a questão lá da alimentação. Eu digo polêmica porque entra na questão do sofrimento animal, né? É a pergunta da Denise também. Ela queria saber que se comer carne animal, se a gente recebe aquela carga energética do sofrimento do animal. Então, é realmente delicado. Desculpa. Eu vou começar falando que tudo é energia, Tudo é energia. tá? Nossa vida é de altos e baixos. Nossa frequência está sempre oscilando. A gente nunca está pleno energeticamente falando. Sim, há ali o trauma, né? O animal recebe ali, perde a sua vida, né? De forma ali traumática, mesmo. grosseira, Agressiva. agressiva, né? E sim, é impregnado na matéria toda aquela energia, toda aquela carga energética. Até antes mesmo do abate, Há- ele já há tem o uma processo. adrenalina muito Há o grande. processo. Isso. Né? Isso influencia, inclusive, na qualidade da própria carne que vai ser Sim. consumida. Tá? Então, quer dizer, quem trabalha com isso pode confirmar o que estou falando aqui. Agora, na parte energética, sim, há a impregnação. O que vai acontecer é o seguinte: eu vou consumir e vou adoecer? Foi o que eu comecei falando. Se a gente tem uma homeostasia, se a gente tem um equilíbrio pleno de nossa vida, energeticamente falando, não. A gente não vai receber aquela carga. Porque a gente vai estar repelindo o que é ruim. Mas como nós não estamos sempre 100%, porque é impossível viver aqui na Terra a 100%. Então a pergunta foi respondida. Sim, vamos ser ali impactados por aquilo ali que foi grosseiramente, né? A vida grosseiramente retirada daquele animal. Assim como um simples arroz que a gente está fazendo ali no nosso dia a Isso. dia. Se a gente E aí, estiver estressado, aí a não tem outra problema. pergunta: devo comer ou não? Poxa, cabe a cada um discernir. Eu gosto muito de carne, eu como carne. Né? Agora eu me preparo para poder consumir aquele Sim, material. E até Tem mesmo- um gráfico chamado protetor de alimentos Hiranya, tá? Ou alta vitalidade, que são ambos específicos para esse trabalho, tá? Dessa desimpregnação energética Alimentar, da e a alimentação. proteção alimentar, para que a gente não receba aquela carga energética vinculada àquele alimento. Tá Tá ok. legal? Então, gente, o nosso programa tá no fim. A gente agradece, né, a Participação de todos vocês. de Ficamos todo- muito isso felizes. aí, como a Bárbara falou, nós vamos, né, responder quem a gente não conseguiu responder. E até o próximo programa Cuca Leve. Segunda-feira, nosso programa ao vivo, às 10h30. Não percam. Isso Bora aí. evoluir! E um bom Tchau. final de semana. Muito obrigada a Tchau. todos. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Cuca Leve. Apresentação